Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Que tal falarmos hoje dos dois discípulos no caminho de Emaús? Uma mensagem muito interessante, porque vai nos contar a respeito de dois discípulos de Jesus que depois da morte do Senhor Jesus retornavam para essa cidade completamente tristes, totalmente inconsoláveis, não só pela morte do Senhor Jesus, o Mestre, mas por causa do amanhã. O que seria deles? O que seria de todo esse projeto de reino de Deus sendo anunciado em Israel, sem a presença daquele que os conduzia? Então, é uma palavra muito interessante porque ela tem alguns versos que são reveladores. Eles conseguem, através desse diálogo de Deus conosco e do diálogo de Jesus com esses discípulos, mostrar para todos nós a necessidade de acreditar nas palavras de Jesus. E isso era uma dificuldade que esses dois discípulos tinham de crer no Senhor Jesus, nas suas palavras, e por isso se encontraram naquela condição aonde Jesus os encontrou pelo caminho. Então, é um texto que basicamente está falando assim: após a morte de Jesus, dois discípulos voltam para a cidade de Emaús e, conversando entre si, tristes, como seria agora? Como a vida deles seria sem a presença de Jesus, sem entender e sem muito menos achar uma solução para aquela situação? E nesse dado momento, alguém se aproxima deles no caminho, que as Escrituras dizem que é o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Mas eles não conseguem discernir, distinguir quem é a pessoa que está caminhando com eles, perguntando aquelas coisas, a ponto deles até perguntarem para essa pessoa: vem cá, você é peregrino aqui em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Quais as coisas que aconteceram? Aí eles explicam que o mestre foi preso, foi crucificado e morto, e disse que no terceiro dia ele ressuscitaria, mas até agora então era o terceiro dia e eles não tinham visto o mestre ressuscitar. Então, esse era o motivo da tristeza deles. Parece que eles não iriam conseguir ver essa promessa de Jesus que foi dada, que ele ressuscitaria, estaria com eles outra vez. E aí Jesus pergunta quais as coisas eles explicam, e Jesus pergunta, fala para eles: olha, ó honestos e tardio de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, olha que Jesus está dizendo para esses dois discípulos: vocês têm uma dificuldade grande de acreditar porque os profetas profetizaram acerca de mim, da minha vinda, do meu sofrimento. A gente pega o Salmo 22, onde Davi ele descreve que o Messias sofre, padece, mas vence. E tantas outras palavras. Isaías profetizou a respeito da vinda do Salvador, que ele seria rejeitado. Bom, então são muitas as palavras, as profecias escritas nas Escrituras, que garantem e garantiam a vinda
de Cristo, do Salvador, do Messias. Então, o que Jesus fez com esses discípulos? Andando com eles no caminho da cidade, para qual eles iam, Emaús, e abriu-lhe as Escrituras, ou seja, começou a falar das Escrituras desde Moisés até o último profeta, no caso João Batista, que profetizou a vinda do Salvador, e fora os que já estavam escritos, esses profetas antes de João. Então ele disse, abriu as Escrituras, tudo o que havia contido nas Escrituras a respeito da promessa da vinda dele, ele explicou para todos, citou para todos esses capítulos que a gente tem hoje, as Escrituras, os rolos, os livros, para esses discípulos. E aí, eles começam a sentir algo dentro deles. Algo arde dentro dele quando eles escutam aquelas palavras. Então, nós estamos lendo Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Então, ele explica as Escrituras para eles, abre o entendimento deles, eles começam a sentir algo queimando dentro deles, mas até então eles não reconhecem quem é a pessoa que fala com eles. Então, a começar por aqui, qual o princípio que a palavra quer falar para a gente, essa palavra quer falar para a gente? Quando a gente não entende, quando a gente não acredita nas profecias, nas palavras de Jesus, a nossa tendência é irmos para o encontro daquilo que a gente já havia deixado. No caso deles, eles voltariam para a cidade de Emaús, provavelmente era a cidade deles. Então Jerusalém não tinha mais nada para eles, eles voltariam, porque Cristo estava morto, eles teriam de voltar para a vida deles. Então, a nossa sensação é essa. Quando a gente não crê nas palavras de Jesus, nas profecias, nas Escrituras, a nossa tendência é voltar para o lugar de onde nós viemos. Ou seja, para o estado de vida que a gente viveu antes da nossa conversão. Na língua popular seria voltar para o mundo. Então aqueles discípulos começaram a sentir algo dentro deles. O que nós precisamos voltar é todas as vezes que escutarmos as Escrituras, é sentir o nosso coração arder ouvindo as profecias. Mas é muito importante que quem esteja abrindo as Escrituras para os outros tenham condição de abrir a revelação contida nas Escrituras. De modo que o próprio Senhor Jesus Cristo abriu a Escritura para esses. E nós hoje que temos já as Escrituras abertas nas nossas vidas, temos que fazer a mesma coisa. Levar aqueles que estão com a tendência de voltar para o seu caminho de antes e explicar qual é a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo para aquelas vidas. Dizer para elas que tudo aquilo que Cristo prometeu vai acontecer. Embora pareça que não. Embora que a circunstância pareça que não mesmo, não tem a menor chance. Não há esperança de algo acontecer. Então o Senhor Jesus Cristo abriu para as Escrituras, nós temos que abrir as Escrituras, revelar essas palavras que essas pessoas não conseguem entender, que essas pessoas não conseguem crer. Mas a questão é a seguinte, alguém pode questionar, poxa, mas foi o Senhor Jesus que abriu-lhes o entendimento, citando as Escrituras. Quem vai acreditar na gente? Pois é. Mas até então, aqueles dois discípulos não sabiam
que aquele que abria a Escritura para ele era o próprio Senhor Jesus. As pessoas podem não te reconhecer, as pessoas podem não te conhecer, as pessoas podem até não querer ouvir você, mas quando a palavra de Deus vem esclarecida, revelada pelo Espírito Santo, e você fala, abre as Escrituras para as pessoas, elas sentirão a mesma coisa que esses discípulos sentiram, como se fosse o próprio Deus falando com ela. Por quê? Porque quando nós, homens, falamos, não arde o coração de ninguém. Mas quando essas palavras são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, elas ardem no coração, porque elas vão diretamente ao encontro da necessidade da vida de cada uma delas. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai usar. Então, esses discípulos começaram a sentir isso e continuaram caminhando. E Jesus foi explicando. E falou tanto, porque a cidade de Emaús não era tão pertinha, não era tão longe, mas também não era pertinho. Então, deu para que Jesus abrisse bem as Escrituras, citasse as Escrituras para eles. Outra coisa que nós temos que observar. Para se pregar o Evangelho, tem que ser tempo. Tem que ter tempo. Às vezes a gente fica preocupado, está gravando um vídeo, por exemplo, como esse. Eu fico olhando o reloginho correr, e aí eu fico preocupado de não exceder 20 minutos, meia hora. Se for 40 minutos, nossa, vai se tornar muito cansativo. Isso é um erro. Isso é um erro porque o tempo de Deus é dele e ele sabe o tempo necessário para cada um de nós entendermos as palavras dele. Então, quando nós estamos aqui, nós não podemos ficar preocupados com o tempo. Pode ser que o vídeo fique longo, vá longe, mas o que importa é que a revelação chegue até a pessoa que precisa ser esclarecida. Então, eles foram caminhando e se deram que o dia estava chegando ao fim. Então, em determinado momento, eles convidaram esse amigo de caminhada, esse colega de caminhada, para ficar com eles, porque Jesus fez com que iria passar adiante. Não ia ficar com eles. Ia para outro lugar. Eles insistiram, fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia, ou seja, a noite é chegada. E entrou para ficar com eles. Jesus aceita o convite. Depois de ter explicado para esses dois, aceita o convite de ir para a casa deles. E o que acontece lá? A palavra vai dizer no verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e os deu. Abriram-se então os olhos e conheceram e ele desapareceu-lhes. Então, Jesus, ao aceitar o convite para ficar na casa, foram comer. Comer pão. Poderiam ter outros tipos de alimentos, né? Poderia ter um assado, poderia ter só pão, enfim. O pão foi citado, porque o pão foi o pontapé para que ele, pontapé inicial para que eles reconhecessem quem era aquele que vos falava. Aí, a gente tem que entender o seguinte: Jesus tem que ser convidado para a nossa casa. Jesus tem que ser convidado para a nossa vida, porque a gente não conhece ainda Jesus o suficiente, ou a gente não o reconhece como Senhor da nossa vida, como aqueles discípulos. Então, muitas das vezes vai acontecer de alguém passar pela nossa vida e essa pessoa
foi um enviado de Deus para abençoar a sua casa, a sua vida. O que normalmente costumamos fazer? Nos tempos em que a gente vive, tempos difíceis, em relação à confiança, a colocar pessoas na nossa casa. Mas mesmo que a gente não coloque pessoas na nossa casa, na nossa morada. Mas, às vezes, pode ser que alguém seja enviado para a sua vida, para estar com você durante uma parte do caminho da sua vida, para lhe mostrar, através do partir do pão, que é Jesus está falando com você, com elas. Então, muitas das vezes nós não vamos entender as coisas no momento em que elas estão acontecendo. Mas vai acontecer um pequeno detalhe, situação, que vai nos fazer compreender que foi Deus quem nos enviou o que estamos recebendo. Nesse caso, os discípulos receberam a companhia de Jesus, o puseram dentro da sua casa, ele partiu o pão e ele se revelou. Por quê? Porque no partir do pão, aqueles dois discípulos reconheceram que era o Mestre Jesus. Por quê? Porque eles lembraram que Jesus é que partiu o pão daquele jeito. E como Jesus partiu? Ele partiu, tomando o pão, o abençoou, graças eu te dou, Pai, por esse pão, e partiu e distribuiu. Foi exatamente o que Jesus ensinou para os discípulos na última ceia. Então, olha que no partir do pão, dado graça, partir do pão e receber, eles dizem, é o mestre. Só pode ser o mestre. Então, na nossa vida, quando alguém estiver caminhando com a gente, quando alguém estiver nos instruindo de alguma coisa a respeito da palavra de Deus, ele está partindo o pão. E nesse partir do pão, você tem que descobrir, você tem que conhecer, você tem que reconhecer que essas palavras, pão partido que está sendo entregue para você, vem de Deus, é de Deus. Por isso a necessidade de crer. O que tem acontecido, meus amigos e irmãos? Nós queremos partir o pão com outros irmãos. E muitos, na sua incredulidade, não querem caminhar com a gente. Não aceitam porque nós somos desconhecidos da fé deles. Porque eles têm uma fé diferente da nossa. O caminho deles não é o nosso caminho. Mas quantas vezes Deus tem enviado pessoas para essas pessoas no caminho delas, tem cruzado o caminho delas. E elas têm deixado esta pessoa seguir adiante. Exemplo. Quando nós estamos falando para os irmãos, a palavra de Deus diz isso. Nós estamos abrindo a mensagem, nós estamos abrindo as escrituras para elas. Estamos mostrando para ela que Jesus ensinou assim, disse a respeito dessas coisas assim, desta maneira. Mas eles dizem, ó, não queremos ouvir, eu não aceito isso. Aí Deus, essa pessoa vai embora. Deus envia outra pessoa no caminho desta pessoa e torna-lhes a abrir as escrituras. Outros dizem, não, essa pessoa não é de Deus. Essas palavras são totalmente contrárias à doutrina que eu aprendo na minha denominação. Ele é totalmente diferente de mim. Deus não fala por ele. Aliás, ele nem é de Deus. Muitas pessoas dizem isso de nós. Pessoas como eu. Que estou tentando entrar no caminho de algumas pessoas, abrindo as escrituras, mas eles não enxergam. Porque o texto diz que os olhos deles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem.
Os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. Tem gente que está enfiado dentro de uma religião e fala de Jesus, mas os olhos estão fechados para não o conhecer. Porque algumas coisas que nós queremos dizer que está nas Escrituras para a vida delas, elas dizem, não sei, não conheço, nunca vi, não é para mim, não quero saber. Sim, estão com os olhos fechados. Então os olhos só vão abrir quando a mensagem do Evangelho for anunciada e entrar no coração delas. Do contrário, não, de modo algum. Elas permanecerão nos seus caminhos como com olhos fechados para que não vejam a verdade. Então, abriram-se os olhos que estavam fechados, os olhos se abriram porque no partir do pão eles reconheceram quem repartiu o pão desse jeito. Eu espero, a minha fé está totalmente firmada nessa questão de esperar que as pessoas tenham seus olhos abertos quando partimos o pão. Esse é o pão que a gente está partindo aqui agora. Não é nada de farinha e de água. É a palavra de Deus. É o pão. O alimento. Então, a minha esperança está voltada de que se alguém ouvir essas minhas palavras, que são as palavras de Jesus, possam ter os olhos abertos. E aí, elas façam aquilo que os 2 discípulos no caminho de Emaús fizeram. O que eles fizeram? O texto vai dizer para a gente o que eles fizeram. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Ora, qual lugar onde eles deveriam estar? Em Jerusalém, porque acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, 11 discípulos. Eles voltaram para onde eles saíram. Jerusalém é a cidade santa de Deus, que para eles era a importância de onde Jesus estava com eles. E Jesus diz ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder do Espírito Santo. Esses discípulos saíram, foram voltar para a vida natural deles. Mas quando os olhos abriram, eles retornaram para Jerusalém, onde estavam os 12 discípulos e os outros que também estavam com eles. Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus. Então, a minha esperança, irmãos, está voltada para isso, para que quando a gente reparta o Evangelho, esses olhos dessas pessoas sejam abertos, mas abertos do quê? Desse engano que tapa, que fecha os olhos deles, chamado religião. Ou religiões. Mas eu me dirijo a quem crê em Cristo. Esses que se chamam evangélicos. Esses que são crentes. Os discípulos eram discípulos de Jesus, crentes em Jesus, mas que na hora não criam nas promessas. Então, quantas pessoas estão deixando de seguir Jesus hoje porque não acreditam mais nas promessas das Escrituras, nas palavras de Jesus? Como, por exemplo, eis que cedo venho sem demora. Guarda que tu tens para que não te tomem a tua coroa. O Espírito e a noiva dizem, vem, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então são promessas que ele vem e não tardará. Nossa obrigação como cristãos, como discípulos de Jesus, é permanecer no lugar que ele já nos colocou. Esse lugar que nos colocou é a nossa condição espiritual. Na condição de salvo, na condição de discípulo, na condição de embaixador, na condição de servo, para continuar levando a mensagem de Cristo, para que outros também que estejam pensando em deixar a presença de Jesus, não deixem porque o seu coração vai arder, porque nós vamos abrir-lhes os olhos pregando a palavra
da verdade de Jesus. Então, amados, é uma palavra muito maravilhosa, porque isso é exatamente o que muitas pessoas estão vivenciando no seu dia a dia. Aquela sensação de que a palavra de Deus não vai se cumprir e que eles, sabendo que, acreditando que não vão se cumprir, eles vão voltar para o caminho deles de antes. E isso é um grande erro. Então, que o Senhor possa continuar ainda esforçando a fé de cada um de nós, para que a gente possa continuar com a nossa vontade de pregar a Cristo, levar as pessoas a voltar a crer, ou passar a crer como nunca até hoje creram. Somente em Jesus. O partir o pão é repartir Cristo, a palavra entre nós. Como igreja de Jesus, essa palavra é nossa, esse alimento é para nós. E quanto mais pessoas derem ouvido a esta pregação do Evangelho de Jesus Cristo, mais felizes, mais cheias de graça, mais abençoadas elas serão e, o mais importante, mais os olhos delas estarão abertos até a vinda de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo em nome de Jesus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por tudo, glórias a Deus para sempre. Aleluia.